Começa? Podemos, Mi? Boa tarde, bem-vindos todos. Oi, melhorou? Tá ótimo. Ficou bom agora. Show. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu acho que esse vai ser o ciclo mais comentado. Aí a gente está entrando agora no 8º ciclo de humanização do Procriança Cardíaca. Estamos super felizes, ansiosos em receber o Matheus, que está ali tomando água. A gente está muito, muito feliz mesmo, porque o Matheus, ele além de... Ele me deu a mini bio dele aqui, né? Ele se auto-intitulou gerente de operações da Rede Dó, mas ele era gerente do nosso hospital, de operações gerais do nosso hospital, do Juta Batista, do Procriança, e ele foi uma das pessoas que eu tive o prazer de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para construir o hospital. Então, a gente se conhece no perrengue, na alegria, na tristeza e na choradeira. Por que não dizer no chope, né? Já que estamos no ciclo de humanização. Além disso, o Matheus é COO da Life Experience Village, novo empreendimento do Matheus. É co-founder do Meu Gênio. Ele é consultor de operações. Ele é analista CIS Assessment e coach integral sistêmico. Ele também, o que é mais importante, ele é voluntário do Procriança, né? Sempre quando existe qualquer demanda aqui no Procriança, o time todo acessa o Matheus, sempre vem sorrindo, disposto a ajudar, disposto a tocar qualquer tipo de problema e obra que necessária aqui no Procriança, né? Capitanear isso. E não menos importante, ele é sobrinho da doutora Rosa Célia, presidente, fundadora, mentora, luz do Procriança Cardíaca. Matheus, antes de passar a palavra, queria te agradecer demais, acho que vai ser muito divertido. Está sendo uma honra ter você aqui, sem ser engenheiro, sem estar cuidando da parte técnica, sem estar te chamando porque acabou a luz do hospital e o que vai fazer. Agora a gente vai ouvir sobre relacionamento. E aí eu vou passar a palavra para a Luana, que vai ser a nossa mediadora, e um beijo, eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante. Boa tarde a todos, com alegria estar aqui hoje, esse ciclo é especial, pela razão que a Mix comentou, pela história que o Matheus tem com Procriança, o vínculo, uma pessoa que está contribuindo há anos com a formação dessa instituição, e além do mais, a gente tem um grande combinado aqui de bastidor, que é proporcionar diversão durante essa jornada aqui hoje. E assim, espero que a gente consiga fazer com que a gente se divirta e concilie aprendizado com diversão. E tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir com essa demanda aqui, com essa missão aqui hoje. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigada, Mitz, pela oportunidade de contribuir também com o Procriança hoje. Então, vamos lá. Minha missão aqui, Matheus, é cuidar do interrogatório que a gente tem, essa missão aqui hoje. Então, eu sou a especialista em interrogar aqui. Vamos juntos. Passo a palavra agora para você e vou administrando aqui todas as perguntas e comentários. Beleza, vamos lá? Primeiramente, eu queria agradecer a MIT e ao Procriança por essa oportunidade. Tá? Não é uma oportunidade que qualquer pessoa cederia. Sou muito grato por poder participar dessa história do Procriança. A MIT me conheceu, eu usava fralda ainda, fazia a cobertura das férias do Roberto, que acredito que está assistindo a gente aqui também. Então, eu aprendi muito com o que é ser humanizado, o que é trabalhar em prol do próximo. E totalmente focado no Procriança, e sendo sobrinho da doutora Rosa, eu também pude criar o meu projeto, que é o Meu Gênio. Hoje a gente tem um projeto que realiza sonhos de crianças.
A gente não tem, obviamente, a expertise do Procriança, mas hoje a gente consegue realizar, escolher pequenos grupos de criança e proporcioná-las coisas que elas nunca poderiam ter pelos meios normais, porque são crianças que estão na periferia da sociedade. Então, tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi com vocês e com tudo que eu aprendo com vocês. E essa é a minha primeira palavra. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente começar, tá bom? Vocês todos conseguem enxergar minha tela? Sim. Beleza, vou começar. Então, boa tarde a todos, excelente tarde a todos. A primeira pergunta que eu tenho para fazer a vocês é se vocês estão com papel e caneta na mão, porque hoje a aula é muito cara e eu estou dando isso de graça para vocês. Vocês vão ter um conhecimento sobre comportamento humano, sobre como lidar com pessoas de maneira extraordinária, identificar os perfis e poder se comunicar da melhor forma com cada pessoa. Beleza? Vamos lá. Qual que é o objetivo desse treinamento? Qual que é o objetivo dessa palestra? O primeiro objetivo é o autoconhecimento. Eu acredito que sem o autoconhecimento, sem entender a gente profundamente, né, no nosso âmago, a gente não consegue ter um resultado extraordinário. Como assim, Matheus? Vocês já tiveram na vida de vocês algum momento onde vocês falam, cara, eu não bato com o santo dessa pessoa? Vocês já tiveram? Vocês já tiveram algum momento da vida de vocês que vocês conheciam um casal que nunca brigaram na vida, mas do nada separou? Vocês já conheceram um pai que não consegue se comunicar com o filho, ou uma mãe que não se consegue comunicar com a filha, que acaba agredindo, batendo, chamando a atenção, única e exclusivamente porque ela não dá um input correto? E isso acontece exatamente porque a gente não se conhece e porque a gente não conhece o próximo. Então, o objetivo desse trabalho é, primeiramente, o autoconhecimento e, segundo, percepção e adaptação aos melhores, de melhor forma, de maneira mais eficiente a cada um tipo dos perfis. E aí, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quem é você? Responde para mim. Quem é você? Nossa querida mediadora, responde essa pergunta. Uau! Difícil. Eu sou professora? Às vezes. É uma pergunta bastante complicada, não é? Sim. A pirâmide do comportamento, a pirâmide do ser humano, ela precisa ter essa sequência: ser, fazer e ter. O ser, ele fala sobre essa crença de identidade, valor próprio, quem eu sou, a minha autoestima. Eu não sou engenheiro, eu não sou dono de um carro, eu não sou dono de um apartamento, eu sou filho da Tânia, eu sou filho do Enoque, eu sou um cara humanizado, eu sou um cara amigo, eu sou um cara que trabalha por propósitos interessantes, por propósitos bacanas. Esse sou eu, é minha crença de identidade, é eu saber exatamente quem sou eu. Depois que eu sei exatamente quem sou eu começo a fazer, né? Então, eu faço uma faculdade, eu faço uma função no trabalho, eu faço um projeto social. E depois que eu faço, aí sim que eu começo a ter. Que através de eu fazer o meu trabalho, eu recebo um dinheiro que eu possa comprar um carro, que eu possa proporcionar uma viagem, que eu possa doar um pouco para a sociedade. Então, a nossa pirâmide, ela tem que estar muito clara no ser, no fazer e no ter, na nossa crença de identidade, nossa crença de capacidade e nossa crença de merecimento. A partir do momento que essa pirâmide ela está invertida, eu tenho que ter para ser, eu tenho que fazer para ser, isso você começa a ter alguns gastos de energia desnecessário. Você acaba se enrolando um pouco em quem é você no seu âmago, lá dentro, porque você não tem claro. Porque para você ser, você precisa ter. E não é assim que funciona. É para você ter, você precisa ser e depois fazer, que aí sim você está apto a ter. Então, essa pergunta, por mais simples que ela pareça, ela possui uma complexidade enorme e profunda dentro do nosso comportamento, dentro do que a gente viveu. Nós somos seres biopsicossociais. É o que a gente herdou dos nossos pais,
é o que a gente aprendeu e é o que a gente viveu. Então, se a gente não tiver essa pirâmide absolutamente concisa, né, coerente, a nossa vida ela começa a ter alguns círculos viciosos que podem ser para o bem ou podem ser ruim também. Então, se hoje você tem algum tipo de disfunção financeira, disfunção de relacionamento, disfunção de caráter ou qualquer coisa do tipo que você enxergue, muito provavelmente foi pelo que você herdou, pelo que você viveu e pelo que você aprendeu. Porque se você tivesse aprendido diferente, herdado diferente, feito diferente, essas disfunções, tanto as positivas quanto as negativas, elas não aconteceriam. Então, vou começar a falar de comportamento ao longo da história. Para não ficar muito chato, eu vou resumir esse começo, que esse começo é aquele começo maçante, tá? O comportamento humano ele começou a ser lido, começou a ser estudado e pensado por Empédocles, de 490 a 430 a.C. Ele criou a teoria dos humores, onde ele falava que tinham 3 tipos de seres: o terra, o ser de fogo, o ser da água e o ser do ar. O ser da terra era um ser mais turrão, cabeça dura, era um ser mais sério, mais direcionado ao resultado. O ser do fogo era um ser inquieto, um ser rápido, um ser que precisava estar em vários lugares ao mesmo tempo, precisava se comunicar com muita gente. O ser da água era um ser mais sentimental, era um ser mais empático, era para quem as pessoas recorriam na época quando precisavam de alguma coisa. E o ser da água é o ser lógico, arrogante, porque ele acreditava que ele sabia mais que os outros, que ele tinha mais detalhe na comunicação do que os outros. Depois de Empédocles, quem começou a estudar mais profundamente o comportamento humano foi Hipócrates, que ele pegou a teoria dos humores e criou a teoria dos humores e temperamentos. Nesse ele falava que tinham 3 fluidos corpóreos principais. Poderia ser sangue, a bile negra, a bile amarela e a fleuma. Então, se ele fosse um ser sanguíneo, ele tinha uma reação rápida e alegre. Era um ser que tinha o mesmo temperamento do que o ser do fogo. Se ele tivesse a bile negra como fluido corpóreo principal, ele era um ser mais fechado, mais melancólico. Se fosse a bile amarela, ele era um ser mais colérico, entusiasmado. E se fosse a fleuma principal, ele era considerado um ser mais fleumático, mais calmo. E aí eu pergunto para todos vocês, quero saber se vocês sabem essa resposta. O que a Mulher Maravilha, a teoria DISC, o polígrafo e vou acrescentar mais um, a pressão sistólica tem em comum? Vocês sabem? Responde para mim. Sabe? Posso responder? Beleza. Todos eles foram criados pelo William Moulton Marston. O estudo desse belo rapaz aí da foto baseou-se no exército americano. Ele pegou o exército americano e ele queria entender por que alguns soldados respondiam em determinado tipo de comando e outros soldados não respondiam a esse comando e respondiam por outro tipo de comando. Ele queria entender porque se a gente fosse se pressionasse muito um soldado, o soldado travava, e se a gente pressionasse muito o outro soldado potencializava. Então, através do estudo do William Moulton Marston, que foi o criador da teoria DISC, da metodologia DISC, ele conseguiu separar o exército americano em 4 grandes grupos, e esses 4 grandes grupos, eles tinham características diferentes e muito, muito fortes, né, em cada tipo de grupo. E esses tipos de grupo, como a metodologia diz que ela é americana, ficou o grupo dominante, o grupo influente, o grupo estável e o grupo conforme, tá? O grupo dominante, como está falando aqui, é o fator do controle e da assertividade. Indica como você lida com adversidades e desafios. O influente é o fator da comunicação e sociabilidade. Indica como você lida com pessoas e as influencia. O estável é o fator do equilíbrio, da empatia, da lealdade. Indica como você lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. E a conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato. Indica como você lida com regras e procedimentos. Esses 4 grupos foram os 4 grupos que o William separou. Nenhum grupo é melhor que o outro, nenhum grupo é pior do que o outro, eles são absolutamente diferentes e característicos. Além disso,
as pessoas elas podem ter 2 ou 3 tipos de perfil comportamental somados. Por exemplo, eu sou influente e dominante. Todo mundo tem os 4 perfis numa escala de 0 a 100. Então, quando você passa da linha mediana, da escala de 50, significa que você tem uma característica mais forte de um desses grupos. E quando você abaixa dos 50, você não tem esses grupos. Esses grupos eles são menos característicos em você. E aí, depois que ele fez toda essa metodologia DISC, ele começou a entender que todos os seres eles têm o seu perfil natural. O que é o seu perfil natural? É a sua parte biopsicossocial, é o que você não muda. É isso que você criou dos seus 3 aos seus 14 anos. Você tem o perfil adaptado, que é como você se adapta para o meio, porque você acredita que agindo daquela forma, você vai ter uma alta performance. Você tem a percepção. O que é percepção? Desculpa, é como as pessoas te percebem. E você tem a exigência. É como as pessoas exigem que você haja para que você tenha uma alta performance. Então, todos esses 4 tipos de modelo, você precisa estar em absoluta consonância. Você tem que estar muito próximo um do outro. Porque quanto mais distante você tiver do seu perfil natural para o seu perfil adaptado, mais gasto de energia você tem. Quanto mais distante tiver o perfil adaptado do seu normal, você gera insatisfação. Você tem que criar um personagem para você desempenhar um papel que não é seu. Então você gasta energia, você fica triste, você fica cansado, você fica desmotivado. Eu entendi quando eu estava muito triste, quando eu estava muito desmotivado com o meu trabalho, que era porque eu pegava o meu perfil adaptado e mudava muito dentro do meu trabalho. Eu sempre fui o mais jovem gestor do hospital, então eu tinha que ser um cara muito conforme, eu tinha que ser um cara muito dominante, porque eu precisava passar conhecimento, eu precisava passar autoridade. E eu não sou esse cara. Eu sou o cara influente, eu sou o cara da persuasão, da conversa, do bate-papo, mas eu sou dominante também. Só que o problema é que a minha influência ela ia a 8 no meu adaptado, quando no meu natural ela é 90. Então imagina o gasto de energia que eu tinha que ter para exercer algo que não sou eu. A minha conformidade ia a 78, quando ela no normal era 14. Então, a gente entendendo que a gente precisa desempenhar o nosso papel natural e o adaptado muito próximo, a gente acaba gastando menos energia para ser quem a gente não é. É aquela pirâmide voltando novamente, é a gente sendo, tá bom? Então, eu vou começar a falar sobre cada um pouquinho. Se vocês quiserem, eu disponibilizo a apresentação depois, vou deixar com o marketing do ProCriança. Eu vou falar, não precisa ler, então presta atenção em mim, que agora a aula vai começar muito forte, tá? Eu vou falar primeiro do dominante. O dominante, a palavra dele é intolerância. A emoção principal dele é a raiva. O motivador dele é o desafio e o poder. A comunicação dele é direta e objetiva. O valor para a empresa é o comando e iniciativa e a tomada de decisão é rápida e focada na razão. O dominante é aquele cara que você chega, que ele já anda com uma passada mais forte. É aquele cara que anda com o peito estufado. É a pessoa que você começa a falar, e não, vamos logo direto para o final. Não, e aí, o que você quer com isso? Que resultado você tem? Quando você for comunicar com o dominante, você não pode passar um testamento no e-mail. Você tem que falar o que você quer logo no título. Me liga porque eu quero falar sobre planilha tal. Se você escrever com o dominante um testamento, ele vai te ligar e falar, o que você quer? Fala para mim logo, vambora, o que você quer? Por quê? Porque ele é absolutamente focado no resultado. O dominante, ele muitas das vezes, ele pode ser indelicado com você porque ele é focado no resultado. Então, ele pode ser indelicado com você só porque ele está vendo o resultado. Ele não está vendo a tua parte humana, ele não está vendo a tua parte emocional. Ele está olhando única e exclusivamente para o resultado. E como é que você cobra de um dominante? Como é que você conversa com um dominante? Se eu quero fazer um dominante trabalhar, você chega para ele, olha no fundo dos olhos dele. O olhar nos olhos é a conexão principal, é o V0. Você olha no olho dele e fala assim, dominante, eu conheço o seu trabalho, a gente está junto há 5 anos, mas eu vou te falar, eu acho que esse desafio aqui é teu porque talvez você não consiga.
O talvez você não consiga, você vai fazer o dominante te mandar para longe, falar, eu vou fazer isso agora. Ou você tem que chegar para o dominante e falar assim, olha só, se você resolver isso aqui, o teu salário vai aumentar 20%. Você tem até tal dia. E o dominante vai fazer, independente do que aconteça, ele vai fazer, porque é absolutamente focado no resultado. Como é que um dominante trabalha? O dominante trabalha só se ele tiver alguém em cima dele, mais dominante que ele e que ele admira. Porque se ele não admirar, ele vai criar uma liderança paralela, onde ele vai mandar aqui e aqui ele vai ignorar. Então, para o dominante trabalhar bem, ele tem que admirar com quem ele trabalha, senão ele sai da empresa, ou ele cria a liderança paralela. Então, você falando do dominante, ele tem características, né? Quando você fala de um alto dominante, ele é considerado um diretor. Eu vou falar da alta só. Então, quando você tem um dominante, é um cara determinado, competitivo, focado no resultado, confiante, direto, objetivo, desbravador, ousado. É o cara que você olha, é o cara que você precisa ter na sua empresa para tomada de decisão. É o cara que não tem medo de tomar decisão. É o cara que tem peito para tomar decisão. Ele fala, eu resolvo. São os grandes medos do dominante, tá? O dominante, medo dele, principal, falhar. Segundo, perder poder e autoridade. Terceiro, perder autonomia e liberdade de agir. Quarto, se submeter ou subordinar-se a alguém. 5, perder a posição para outra pessoa. E 6, reconhecer seu próprio erro. Você quer fazer um dominante ficar feliz? Você tem que deixar ele na dominância. Não é questão de vencer ou perder. É questão de deixar ele dominar porque ele quer dominar. Digamos que eu quero que um dominante compre essa caneta aqui, tá? E eu sei que ele não se importa de usar essa caneta aqui, mas eu quero que ele compre essa caneta. E eu sei que ele não gosta da caneta Montblanc. Eu vou chegar para ele e vou falar o seguinte, dominante, tenho que fazer a compra das canetas aqui da empresa. Eu tenho duas opções, ou esse modelo aqui ou a caneta Montblanc. Qual que você escolhe? Ele vai falar na hora, essa aqui. Quem tomou a decisão? Ele. Mas, na verdade, quem tomou? Eu. Se eu quero marcar uma reunião com o dominante 11 horas da manhã e eu sei que 1 hora da tarde ele almoça, por exemplo. Dominante, eu preciso marcar essa reunião com você às 11 ou às 13. Ele vai falar, às 11. É esse horário que eu quero. Quem decidiu? Ele. Mas, na realidade, quem decidiu? Eu. Eu estou com um dominante, ele é meu cliente e eu sou um mercado financeiro. Eu trago duas ações para ele escolher. A que eu sei que ele pode escolher e a que eu sei que ele não gosta de escolher. Então, ele vai tomar decisão, ele vai se sentir no controle. Então, para você vender para o dominante, você tem que dar opção para ele. Uma que você sabe que ele é mais tendente a não, e a que você sabe que ele é mais tendente para sim. Ele vai tomar decisão, vai ter opção, ele vai se sentir no controle, ele vai estar bem. Como é que é a adequação dos dominantes nas organizações? O dominante, como eu falei, ele é o executor. Ele é o cara que precisa tomar a decisão. Ele precisa ter uma posição que ele tenha autonomia para tomar a decisão. Então, geralmente, você vê um dominante nas pontas das empresas, na diretoria das empresas. Porque são os caras mais ousados, porque são as mulheres que têm mais iniciativa. Então, geralmente, quando você tem um CEO de uma empresa, um COO de uma empresa, um presidente de uma empresa, ele tem a característica dominante. Pontos fortes do Alto D. Eles possuem dinamismo nas relações interpessoais, facilidade para comandar pessoas, demonstrando autoconfiança e posicionamento firme. São ousados e com ritmo acelerado. Estão quase sempre em busca de grandes realizações. São visionários, gostam de inovações e, quando otimistas, seu ritmo e energia podem motivar a equipe, podendo alcançar equilíbrio entre qualidade e velocidade para chegar aos resultados. Quais são os pontos a desenvolver do Alto D? Por serem mais enérgicos e autoritários, podem agir com agressividade na busca dos objetivos da equipe. Foi o que eu falei, é um cara de imposição. É um cara que pode magoar alguém por uma postura firme. Por terem um ritmo muito acelerado, podem agir com impaciência, impulsividade e nervosismo com pessoas. E essas pessoas, quando são mais lentas do que eles. Sim, é aquele cara que você vai falar, cara, vamos, porque o dominante ele precisa do resultado. E por agir com excesso de competitividade e certa insensibilidade à necessidade de sentimentos alheios, podem desmotivar as equipes por conta do seu ritmo muito forte. Quantas vezes você já viu uma empresa com um dominante alto em cima e quem está abaixo dele desmotivado?
Por quê? Porque o sarrafo do dominante é alto, a pressão do dominante é muito alta, e a galera que está embaixo nem sempre é assim. Então as pessoas se retraem e acabam ficando um pouco mais tristes. Perfis públicos de alto D. Duvida de algum desses? Não? Agora eu vou perguntar para a galera do Procriança. Gente, antes de perguntar para a galera do Procriança, se vocês tiverem o que acrescentar, falar comigo, responder a pergunta, pode responder, tá? Eu me energizo com pessoas, eu gosto muito de pessoas. Então, quem quiser falar, só vir, tá? Para a galera do Procriança, quem que vocês enxergam que é um autodominante? Rosa Célia, essa pergunta é difícil. Quem que vocês enxergam? Rosa Célia. Rosa Célia. Rosa Célia tem um alto D. A Rosa Célia, ela é dominante e ela é conforme, vocês vão entender por quê. Mas eu não sei se ela é mais dominante do que conforme ou menos dominante do que conforme, porque eu só consigo ter a certeza se eu fizer todo a análise de comportamento, tá? Mas a Mitty também é uma pessoa muito dominante. Sim. Muito dominante. Ela precisa do resultado. Ela é focadíssima no resultado. Quando ela tem um desafio na frente que ela fala assim, nenhuma empresa conseguiu, ela vai lá e consegue, porque ela é a Mitty. Entendeu? Porque ela fala que nada vai derrubar ela, nada vai botar ela para trás. Ela é a melhor de todas. Beleza? Tem mais alguém? Tem uma pergunta. Como você, a partir da sua experiência, você diz que você tem um perfil D e eu sou ID, isso. Eu sou I94 e D70. Ok. Como que, a partir do autoconhecimento, você equilibra o seu D para que você traga mais características de um ser humanizado e tenha maior dominância no seu D? Vamos lá. Autoconhecimento. Entendi que eu sou ID. Eu sou I muito e D muito. Como é que eu trago algo mais humanizado para entender a característica do próximo? Primeira coisa, autoconhecimento. Me entendi? Sei como é que eu funciono? A segunda parte é entender como é que o próximo funciona. Se eu tenho um estável no meu time, se eu tenho um conforme no meu time, ou se eu tenho um influente puro no meu time, depois dessa aula toda vocês vão entender como falar com cada um. Porque cada um tem uma forma de input. Tem gente que precisa de tempo. O dominante não precisa de tempo. Ele é racional e toma decisão rápida. Então, a partir do momento que ele se conhece, a partir do momento que ele conhece os próximos perfis, os outros perfis, aí ele consegue se adequar, se adaptar para poder ter uma gestão mais eficiente. Teve Beleza? sofrimento em ter essa autopercepção? Oi? Teve algum tipo de sofrimento em transformar o que seria um ponto vulnerável em crescimento? Para mim, não. O meu sofrimento grande foi enxergar que eu vivia há 10 anos da minha vida no perfil adaptado e muito diferente do meu natural. Quem me conhecia antes de eu fazer todo esse processo de coaching, quem me conhecia antes de eu fazer todo esse estudo de comportamento humano, me enxerga dentro do hospital de outra forma. Eu não falava com as pessoas, eu era mais fechado, eu era absolutamente focado em detalhe. Eu só conseguia trabalhar se o trabalho viesse da minha mão, que é algo que a minha conformidade adaptada chamava muito. Então, eu me conhecendo, eu comecei a falar, epa. Eu fiquei cansado, eu fiquei desmotivado, eu fiquei triste por causa disso. Não vou fazer aqui não. Não vou voltar para esse caminho não. Eu vou utilizar todo o meu conhecimento hoje que eu tenho para poder seguir o mais próximo do meu natural. Porque aí sim eu consigo ter um desempenho alto. Porque eu vou estar gastando menos energia para desempenhar um papel. Maravilha. Beleza? Vocês conhecem mais alguém com alto D público? Sim, acho que nosso presidente. O presidente da República, ele é muito D. Vamos lá. Mitty, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Na verdade, o Matheus fez uma mudança, Luana, muito brusca, né? Você que também é conhecedora dessa técnica, dessa filosofia, psicologia sistêmica. O Matheus realmente, quem conviveu com ele muito junto,
A mudança dele foi muito brusca, né? Assim, mas ele, além do autoconhecimento, acho que também rolou muita leitura, muita terapia também. Eu acho que ele teve essa vontade, que, assim, eu tinha muitas conversas com ele e ele falava, mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado, né? Era justamente isso. Ele fazia um personagem que era uma violência para ele, né? Assim, e aí de o quê? De uns 2 anos para cá, eu conheci uma outra pessoa, com o mesmo coração, né, com a mesma influência, mas, assim, uma pessoa extremamente segura. Eu acho que por estar nesse papel. Não sei se eu estou errada. Sim, perfeitamente. O autoconhecimento é transformador, tá? O processo de inteligência emocional que eu venho fazendo, né? Fiz o processo do método CIS da FebraCIS, todos os meus cursos de inteligência emocional são da FebraCIS também. O autoconhecimento, ele transforma. Eu sou outra pessoa hoje com entendimento de todos os buracos que eu tinha dentro de mim, que eu escondia para não parecer frágil. Enfim, vamos para o influente. O influente, como vocês devem perceber, é o cara da persuasão, é o cara da comunicação, é o cara que chega nas empresas dando um sorriso para todo mundo, apertando a mão de todo mundo, dando bom dia, é o cara que cria o grupo dos WhatsApps da família, dos amigos. A palavra-chave dele é sociável, a emoção é o otimismo, a motivação é reconhecimento social, a comunicação é informal e pessoal, o valor para a empresa é negociação e criatividade e a tomada de decisão é emocional e rápida. Vamos lá, o influente é aquele cara que você chega perto, ele vai estar com um sorriso no rosto, vai falar com você com uma alegria estonteante e o principal, pode estar caindo o mundo lá fora, ele vai olhar para você e vai falar, cara, vai dar tudo certo. Ah, tá tudo bem, cara, a gente vai conseguir. Pode estar falido, quebrado, ferrado lá, ele vai falar, não, tá tudo certo, a pessoa, nossa, vai ser tudo maravilhoso. Esse é o cara influente. Se você quer identificar o influente, eu falei, o dominante é postura firme, passos fortes, palavra imponente. O influente, você quer identificar, é a pessoa que usa a mochila azul, é a pessoa que tem uma gravata que brilha, é uma pessoa que tem um óculos diferenciado, que tem um desenho diferenciado. E essa pessoa geralmente tem influência. Por quê? Porque está pedindo reconhecimento social. Quando você quer comunicar com o influente, você precisa elogiar ele, mas não elogiar seu trabalho é muito bom. Não elogiar eu te amo. Não elogiar eu gosto de você, você é bonito. Não. Elogio assim não funciona. Eu te amo não funciona. Você tem que chegar para ele, olhar no olho dele e falar... Cara, sinceramente, por causa da sua comunicação, por causa da sua negociação, a empresa conseguiu fechar esse contrato. Obrigado, você faz a diferença. Acabou. O influente, ele não está pedindo dinheiro, ele não se importa com o dinheiro. Dinheiro é bom? É, mas o influente está importando com reconhecimento social. É você chegar para ele e falar, cara, a forma com que você lida com os contratos, a forma com que você lida com os fornecedores é diferencial. Você é um cara que trata eles com respeito, você trata eles com amor, você honra os seus clientes. Pô, parabéns, você faz a diferença na nossa organização. Acabou, o cara está na tua mão. Só que tem um problema. Se você for um vendedor e quiser vender para um influente, você tem que fechar a venda na hora. Porque o influente, ele toma decisão rápida e emocional. Você tem que lidar com ele no lúdico. Enquanto eu chego para o dominante e falo, escolhe essa caneta ou essa caneta, e essa caneta aqui vai fazer você fechar contratos milionários, você tem que chegar para ele. Barulho aí. Beleza? Agora foi. Posso voltar? Beleza. Vai. Tem alguém... Eu estou escutando o eco, tá? Posso voltar? Acho que era o Roberto, mas já foi. Foi? Aqui para mim tá tranquilo. Enquanto para o dominante você tem que falar, eu tenho essa caneta e essa caneta aqui. E com essa caneta aqui você vai fechar contratos milionários, porque essa caneta aqui é a caneta do contrato milionário, então você está dando para ele o resultado e está dando a opção de escolha para ele. Para o influente, não. Para o influente, você tem que chegar para ele, tá vendo essa caneta aqui? Você já viu como é que essa caneta vai ficar bonita no teu bolso? Você já viu como é que essa caneta faz a tua letra ficar mais desenhada?
Cara, você imaginou quanto que você vai ficar elegante com essa caneta? E aí você tem que fechar com ele na hora. Porque se você falar amanhã a gente fecha, ele vai te ligar amanhã e vai falar, pô, brother, beleza, que não sei o quê, tá ligado aquele negócio da caneta? Aí você vai falar, tô. Fechei com o teu amigo. Ué, mas a gente não tinha falado isso. Pô, mas ele falou da caneta, eu achei maneiro. Fechei. Porque o influente, ele é desligado. O influente geralmente tem dificuldade de terminar algo que começa. Você trabalhar com ele no lúdico, e você tem que fechar um negócio com ele na hora. Porque se você não fechar um negócio com ele na hora, alguém, há 2 minutos depois, vai falar com ele sobre a mesma coisa, ele vai falar, caraca, alguém já me falou disso muito, muito bem. Gostei, vou assinar. E assina. Então, você tem que prestar atenção no reconhecimento social dele, na tomada de decisão rápida e emocional. Então, claro que o da autoinfluência, ele é um comunicador nato, é um cara que tem uma persuasão muito forte. Então, geralmente, ele é um cara carismático, com um sorriso enorme para você. Ele é confiante, ele é encantador, ele é charmoso, otimista, expressivo, influente, articulador, criativo. Geralmente, os caras mais criativos na empresa são os influentes. Lembrei de outra coisa. O influente tem uma dificuldade muito grande. Por ele ser muito legal, por ele ser muito carismático, por ele falar muito bem, geralmente ele tem muita oportunidade na mão. Então, ele geralmente não foca em uma coisa só. Vocês já viram na minha apresentação quantas empresas eu tenho, quantas coisas eu faço? Isso é o típico do influente. É o cara que, pô, viu um negócio aqui, começa ali, viu um negócio ali, começa ali, viu um negócio ali, começa ali. Mas eu preciso de alguém com dominância comigo, sendo meu sócio, para falar, cara, para de atirar em tudo quanto é canto. Porque você acaba atirando, porque você adora comunicar, você adora se conectar com pessoas, mas você acaba não fechando nada. Tem que ter alguém com influente que seja o pé no chão, porque o influente voa. Hoje eu tenho esses negócios todos, eu não sei nem como é que meu dia tem 24 horas, porque assim, Por quê? Pô, eu gosto do Matheus, vou fechar com ele aqui. O Matheus é inteligente, é bom, é carismático, ele fala bem, vou fechar com ele aqui. E eu vou fechando. Quando eu vejo, eu falo, cara, o que eu fiz? Pô, qual é o meu problema? Quais são os medos do influente? Principal medo do influente. A minha mãe, eu acredito que está nessa live, e a minha namorada está nessa live também. Bebê e mamãe, eu tenho medo de rejeição. Então não me rejeitem. Quando eu faço alguma coisa, eu espero que as pessoas olhem nos meus olhos e falem, cara, foi excelente o que você fez. O teu resultado é muito bom por causa disso. E quando as pessoas não falam nada, eu fico horrorizado. Eu posso fazer essa live para 100 pessoas. Se uma falar não gostei, eu vou ficar remoendo isso uma semana. O que eu fiz de errado? Por que eu não toquei nessa pessoa? O influente, ele geralmente tem medo de ficar sozinho. Tem medo de frustrar as expectativas dos outros. Ele tem medo de não ser reconhecido e valorizado. Porque a gente valoriza muito. Eu falo muito, nossa, como você é legal. Pô, cara, eu adoro a forma como você combina o seu brinco com a sua roupa. Nossa, como você fala bem com as pessoas. Eu falo muito, então eu espero que as pessoas venham falar comigo. Cara, o que você faz é extraordinário. E quando as pessoas falam assim para mim, eu fico, sou amado. Como eu gosto de ser amado. Então, não se sentir apoiado é um dos medos também do influente. E um dos medos do influente também é perder o prazer em suas ações de rotina. O influente odeia rotina. Não dá para botar um influente para fazer 9 horas você faz isso, 10 horas você faz isso, meio-dia você faz isso. Não dá. Para o influente, você tem que falar para ele o seguinte, influente, as tuas ações do dia são ligar para 20 pessoas e deixa o cara. Cara, pode falar, ele pode passar de 8 da manhã a 17 horas. O cara pode não ter ligado para ninguém. Às 18 horas vai ter ligado para as 20, porque ele se comprometeu com você. E ele tem medo de ser rejeitado caso ele não faça. Então, o influente, você não adianta dar para ele um planner com horário, não adianta, ele não faz, odeia rotina. Eu sou averso à rotina. Rotina me brocha, eu fico cansado, eu fico desmotivado com rotina. Então, por isso que eu estou sempre buscando novas coisas para poder me manter com a energia lá no alto. Qual que é a adequação do influente nas organizações? Como o influente é o motivador, as adequações dele são todas as adequações onde ele precisa comunicar. Ou ser a pessoa que comunica com o governo, a pessoa que faz o fechamento de contrato, a pessoa que apresenta alguma coisa, porque os influentes são articulados, são persuasivos. Então, ele precisa comunicar com pessoas.
Então, a partir do momento que ele está em algum ambiente onde ele tem que usar a criatividade dele para tomar alguma decisão, usar a criatividade dele para poder fechar algum negócio, para comunicar com as empresas, aí o cara se encontra. Você entendeu por que eu ficava triste? Porque a minha influência é lá embaixo, eu tinha que ficar cuidando de planilha, hora a hora, data a data, reunião para trás de reunião, planner, um cronograma, CAPEX, OPEX. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a entender e eu comecei a usar a minha influência para gerenciar isso, a minha vida deu um salto astronômico. Quais que são os pontos fortes do I? Lidam de maneira mais descontraída, positiva e liberal. Isso é ponto forte e, ao mesmo tempo, é o ponto fraco. Como a gente trabalha muito no otimismo, trabalha muito na alegria, trabalha muito incentivando o próximo, muitas das vezes isso pode trazer para a gente a imaginação do seguinte: esse cara é um cara que é mão fraca, ele não é mão firme, ele não toma decisão, porque a gente é mais descontraído. A gente tem que tomar muito cuidado com a linguagem não formal dentro do trabalho, porque a gente é essa animação toda. Então, muitas das vezes, a gente é não enxergado com a nossa autoridade. Por quê? Porque a gente é mais aberto, é mais extrovertido, é mais para cima. Então, possui extrema facilidade para motivar suas equipes com otimismo, entusiasmo e dinamismo, o que tende a melhorar o ritmo e aumentar a velocidade dos seus liderados. É o cara que vai estar sempre lá falando: cara, vai para cima, vamos embora, vai dar certo. E são considerados agregadores, né? É o cara que cria o grupo do WhatsApp. Se você quer saber se você tem algum amigo que é influente, é o cara que usa uma roupa diferente, bota um relojão, ou usa um blazer vermelho, um blazer amarelo, e é o cara que cria o grupo do WhatsApp, é o cara que precisa ter muitos amigos. Pontos a desenvolver do alto I. Foi o que eu falei, por ser descontraído, pode exagerar nas brincadeiras e também passar a imagem de líder que falam muito e age pouco. Podem ter dificuldade para analisar informações e concluir relatórios necessários para acompanhamento de indicadores e o bom controle nos processos de uma gestão. Por quê? Não trabalha bem com o cronograma hora a hora. Possui tendência a perder a paciência com rotinas e situações que não são do seu interesse. A gente fica cansado muito fácil. Rotina mata o influente. E pelo fato de darem maior atenção aos relacionamentos e atividades sociais, pode lhe faltar disciplina, organização, foco no planejamento e nas ações a serem executadas. Absolutamente um influente. O influente é aquele cara que você precisa estar perto dele e lembrá-lo que ele tem uma opção, um objetivo a ser concluído. Porque senão ele esquece. Ele esquece. A minha mãe, ela fica para morrer comigo, que ela pede um negócio para mim e eu esqueço. Porque acontece, eu preciso trabalhar isso em mim. E é assim, eu esqueço não é por mal, não é porque eu não estou dando atenção para o que ela fala, mas simplesmente porque eu esqueço. Eu sou muito acelerado, eu faço muita coisa ao mesmo tempo e acabo falhando. Perfis públicos de alto I. E aí, galera do Procriança, o que vocês vão adicionar aí? Quem do Procriança é influente alto? Eu sei um, hein? Fazendo a leitura de todo mundo, perguntando quem mais se identifica. A gente já tem aqui alguns... As pessoas já se denunciam, né? Uhum. Então, temos aqui a Adriana, a Bruna, o Roberto, sem sombra de dúvida. Acho que a minha tem um pezinho lá no Influência. E quem mais? Quem perfil público que vocês acham que é alto I? Obama, sem sombra de dúvida, né? O Lula. O Lula é um articulador excepcional, é um orador maravilhoso. O Lula é um cara que fala muito bem, convence muito bem. Sim. Quem mais? Vocês querem colocar mais um dominante, um influente alto aí? O Eduardo Paes, será? Eduardo Paes, influente alto. Quem mais? O que a galera do chat está falando aí? Quem falou? O que a galera do chat está falando aí? Doutora Isabela colocou que se identificou muito. Doutora Isabela. Quem mais? Vou passar então, hein? Vamos. Vamos embora. Estabilidade. Esse perfil aqui é um perfil muito legal. Quando eu trabalho com estável, quando eu lido com estável, eu lido muito bem com estável. Por quê? Porque o estável é aquela pessoa monocórdica, é uma pessoa monotônica, está sempre calmo,
Nada abala o estável. Enquanto eu sou acelerado, ansioso, correria, o estável está calmo. Você quer saber se você conhece alguém instável? É a pessoa para quem você liga quando tem alguma coisa ruim na tua vida. Se você tem um amigo que todo mundo liga quando está mal, que precisa de uma palavra de carinho, é o estável. Porque o estável é a pessoa empática. É uma pessoa leal. Qual que é a palavra do estável? É previsibilidade. A emoção dele é apatia, porque ele é monotônico, monocórdico. O motivador dele é a segurança. Ele precisa da segurança para viver. O estável, eu tive uma namorada muito tempo atrás que era estável, que eu chegava para ela, amor, vamos para o resort para Búzios agora. Não vou. Por que ela não ia? Porque ela não tinha tempo para pensar qual a roupa que ela ia botar, qual biquíni que ela ia botar, que maquiagem que ela ia escolher. Por quê? Porque ela é estável. O estável não consegue trabalhar sob pressão, porque ele precisa de previsibilidade. Ele precisa de segurança. Então, a comunicação dele é suave, empática, o valor para a empresa é o planejamento e cooperação, e a tomada de decisão dele é demorada e emocional. Para o estável, trabalhar com o estável, você tem que chegar para ele e falar o seguinte: estável, eu preciso planejar o CAPEX, o OPEX de 2022 da nossa empresa. Você pode me entregar ele na segunda-feira que vem? Posso. E deixa com ele. Se você ficar na terça, falar, não, já entregou na quarta, já entregou na quinta, já terminou, o cara não trabalha. Porque ele não trabalha sob pressão, ele trava. Você quer fazer um estável travar, bota ele para apresentar alguma coisa. Não dá. O cara se sente pressionado, não funciona bem. Lembra quando eu comecei a apresentação que eu perguntei se você conhece alguém que nunca brigou e do nada terminou? Você lembra disso? Isso é porque provavelmente tinha um estável no casal. O estável, ele precisa de algo chamado zona de convergência. Galera, dica de $1 milhão, hein? Anota aí, porque essa dica aqui eu só dou nos meus cursos. Zona de convergência. O que é a zona de convergência? Ou você tem dois estáveis, ou você tem um estável conforme, um estável dominante. A zona de convergência é o momento da semana que o estável vai falar. E ele sabe que toda segunda-feira ele vai falar naquele horário. Então, deixa o estável falar, porque o estável precisa de previsibilidade, ele precisa de segurança e ele odeia confronto. Então, ele tem que estar seguro que nas segundas-feiras não terá confronto, que ele vai poder falar e colocar tudo para fora que dói nele. Então, você deu a previsibilidade, você deu a segurança, você deu o planejamento para o cara. E ele vai ter uma semana para pensar no que ele vai falar para você. E aí, isso salva casamento, isso salva relacionamento, porque o estável ele vai falar. Então, geralmente, quando o estável está na relação e não briga, é porque não tem confronto. E aí, quando não tem confronto, é o momento que ele explode, acabou. Porque ele já está planejando terminar isso aí há 1 ano. Ele está há 1 ano sabendo o que ele vai falar, como ele vai falar, que horas ele vai falar, que roupa ele vai falar, que ele vai botar. Então, o estável precisa de planejamento e previsibilidade. Vamos lá. O alto estável ele é um cara planejador. Ele é compreensivo, acolhedor, consistente, bom ouvinte, pacífico, paciente, calmo, metódico, previsível. Quais que são os medos do estável? Imprevisibilidade. Ter que ousar e arriscar. O estável é aquele que você fala assim para ele, olha só, eu tenho uma ação aqui para você investir, mas ela pode te deixar bilionário e pode fazer você perder esse dinheiro que você vai investir. Ele não vai, porque ele não ousa. Tem medo. Tem medo de decepcionar e ser decepcionado, perder o autocontrole e participar e envolver-se demais. E ter que lidar com conflitos. Então, como eu falei, ele não entra em conflito de jeito nenhum. Por quê? Porque conflito é algo que afronta a estabilidade dele. Qual que é a adequação dos estáveis nas organizações? O cara que faz o planejamento estratégico, o cara que faz o planejamento financeiro, é o cara que vai te dar um início, meio e fim de qualquer coisa. O cara que monta os seus contratos. O cara que gere com a estabilidade, geralmente é um cara que ou ele se dá muito bem por ele ser um cara planejado, ou ele se dá muito mal porque as pessoas sobrepõem ele, porque ele não toma decisão, ele tem dificuldade de trabalhar sob pressão. Quais são
os pontos fortes do Alto S? Por serem mais abertos à opinião, costumam ser mais conciliadores. Contudo, frequentemente tomam decisões de maneira compartilhada, já que não gostam de se expor a riscos. Eles são introspectivos, têm facilidade em agir com mais paciência para orientar e acompanhar a execução das tarefas com equilíbrio. Possuem facilidade para aconselhar com base em suas vivências. E, diante de possíveis adversidades, tendem a reagir com mais equilíbrio e persistência. Quais são os pontos a desenvolver do Alto S? Como eu falei, para evitar conflito, pode ser condescendente e tolerante com falha e dificuldade de seus liderados. Ou seja, ele não fala quando o cara está errado. Tendem a liberar passivamente e apresentam dificuldade para agir com firmeza quando necessário. Evita confronto. São conservadores em geral, previsíveis e rotineiros. E pode faltar iniciativa própria nas tomadas de decisão individuais que exigem mais rapidez. Ele toma decisão demorada. Então, se você quer fechar um negócio com o estável, se você quer negociar com o estável, voltei para a canetinha. Estável, eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta é excepcional, é a melhor caneta do mercado, tá? Eu acho que essa caneta na sua mão, você vai fazer coisas impressionantes. Pega essa caneta aqui, leva para sua casa, escreve com ela, faz um texto com ela, conversa com a sua esposa, o que ela acha, conversa com o seu esposo, o que ele acha, vê como é que ela fica na sua mão, vê depois de quanto tempo que você vai conseguir sentir dor ou não, se ela é confortável. Tá, segunda-feira que vem a gente pode conversar sobre esse assunto, para a gente fechar esse negócio? E dá para ele. O estável é aquele cara que na loja de roupa, se o cara vem perguntar para ele, posso te ajudar, senhor? Ele vai embora. Porque ele não toma decisão rápida. Então você tem que dar previsibilidade para o cara. Ele tem que saber o que ele está indo fazer na reunião, porque senão ele trava. E aí, perfis públicos da autoestabilidade? Tem alguém no Pro Criança com essa característica? Acho que muita gente, viu? Estou vendo aqui a Cris, Letícia, pelo menos as pessoas estão denunciando aqui. Flávia, doutora Isabela, quem mais? Abra os microfones aí e digam. Quem mais gostaria de relatar? De ser o delator? Quem quer ser o delator aí? Ninguém? Vocês conhecem? Gabriel? Vocês conhecem mais alguém, perfil público com autoestabilidade? Não consigo pensar aqui. O Suplicy. Talvez. Doutor Drauzio Varela. Doutor Drauzio Varela. É interessante que quando você é dominante ou influente, quando tem um estável falando, você sente sono. Eu vou ver a entrevista do Dr. Drauzio Varela, eu faço assim, ó. Eu vejo algum filme do Chico Xavier, eu fico com sono do mesmo jeito. Por quê? São monocórdicos. Eles têm muita estabilidade na forma de falar, de pensar, são muito calmos. Vou passar para o último, hein? Me identifico nesse ponto aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Matheus. Claro. Qual é o teu cuidado necessário para não rotular uma pessoa em determinado perfil? Porque você não pode determinar se a pessoa é estável, porque não é uma coisa só, né? Cada pessoa vai ter uma junção, vai ter uma combinação de perfis. Eu também não tomar cuidado de rotular, por exemplo, o Gabriel como um perfil único, exclusivo, estável. Então, existem pessoas que têm perfis únicos, tá? Eu tenho um amigo meu que é um dos meus sócios que ele é dominante puro e acabou. Eu tenho dificuldade de comunicar com ele porque é resultado. Só que tem muita gente que é misturado. E como é que você determina isso? Para isso você precisa de mim. Você precisa do especialista. Existe um relatório que você preenche, que a sua família preenche, que seus amigos preenchem, que seus colegas de trabalho preenchem, que me dão um book de 60 páginas com todos os seus gráficos. Como é que você toma uma decisão? Quanto por cento a mais você é extrovertido ou introvertido? Se você recebe a informação pela sensação, se você recebe a informação pela emoção.
Quais são os seus valores, se seu valor econômico é mais alto, se seu valor social é mais alto, se seu valor teórico é mais alto. Como é que você lida com as informações? Para isso você precisa de um especialista. O meu trabalho com organizações é identificar os perfis nas organizações e falar, olha só, essa pessoa aqui muda de cadeira com essa. Você tem o case do Grupo Pão de Açúcar, que eles mudaram 4 cadeiras de diretoria, só inverteram, aumentaram 20% da sua produção. Está na revista Exame. Então, você, dentro de casa, é o autoconhecimento. Você, com esse treinamento que eu estou dando, você consegue identificar alguns perfis. Só que para você ter a certeza, 99,9% de certeza do qual perfil a pessoa é, só fazendo o CIS Assessment, que é a minha especialização, que é o sistema que eu utilizo. Então, eu cobro, eu analiso e eu venho com a pessoa, eu dou um briefing de quase 3 horas para a pessoa sobre como é que funciona, como é que ela pensa, como é que ela toma decisão, como é que é a melhor forma dela lidar com as outras pessoas, como é que ela se adapta para comunicar com outras pessoas. Então, isso é um trabalho muito importante de autoconhecimento, tá? Você só consegue dar certeza se você fizer o CIS Assessment ou outro tipo de programa que faz essa mesma análise. Uma outra pergunta que tem a seguir. É possível você trabalhar aquela pessoa, aquele indivíduo, para se desenvolver, ou ela vai ficar para sempre naquele perfil que ela foi mapeada naquele momento, em dado momento? Então, como eu falei, nós temos o nosso perfil natural. Esse não muda de jeito nenhum. É quem você é, no seu âmago, no seu mais profundo eu. Não muda. Você tem o seu perfil adaptado. É como você se adapta, porque você acredita que fazendo dessa forma, você vai ter um melhor desempenho. E aí, por que eu peço para os seus pais, para sua família, para os seus amigos responderem? Porque isso aí vem a análise 360. A percepção das pessoas e a exigência das pessoas. Então, não existe um perfil melhor que o outro. Isso não existe de jeito nenhum. Tá? Os perfis, eles são diferentes. Isso, ó. Existe o teu perfil natural, adaptado, percepção e exigência. Isso, ó. Quero ter uma melhor performance para poder apresentar a palestra. Vou ter que trabalhar minha influência. Para naquele momento da minha adaptação, minha influência estar lá no alto. Eu quero ser uma pessoa mais assertiva nas minhas decisões. Vou ter que trabalhar minha dominância. Para no momento que eu tiver que ser assertivo na decisão, eu tenho que trabalhar com a dominância, tá com a dominância alta. Eu quero ser uma pessoa mais detalhista, mais minuciosa. Tenho que trabalhar minha conformidade. Para no momento que eu precisar usar minha conformidade, ela tá lá no alto. Porque você se adapta. Só que você não pode viver no teu adaptado diferente do teu natural. Isso aí te mata. Isso aí te deixa numa depressão ferrada, tá? Esses detalhes tem que tomar cuidado. E agora vamos para o último. Não menos importante, conformidade, tá? A conformidade é aquela pessoa, para ser exagerado, que no trem da Pavuna, às 18 horas, lotado, a pessoa não tem um vinco na camisa, a calça está impecável, o cabelo impecável, o relógio brilhando, o óculos brilhando, e ela está parada. É a pessoa que geralmente nas organizações é chamada de cri-cri. São as pessoas minuciosas. Para elas, o trabalho delas é melhor que tudo. Por quê? Porque elas são detalhistas. Se tiver algum conforme assistindo esse treinamento agora, é aquela pessoa que enquanto eu falo está aqui embaixo mexendo no celular. Ih, será que ele falou tá certo? Será que ele falou não tá certo? Ele vai me procurar. Por quê? Porque ela é detalhista, ela é minuciosa. Então, qual que é a emoção dela? É medo, palavra-chave, crítico, motivador, informação, está de acordo com as regras e altos padrões. A comunicação é formal, específica, é muito formal. O valor para a empresa é a qualidade e atenção aos detalhes, e a tomada de decisão é demorada e racional. Olha só, você quer comunicar com o conforme, presta atenção no que você vai falar, porque geralmente o conforme está certo, tá? Por quê? Porque ele é detalhista, ele vai no fundo, ele olha o 0,000. Quando você escreve um texto, ele vem, ó, tá errado aqui, a vírgula aqui, é o cara detalhista. Você vai encontrar um conforme quando o conforme faz assim: Matheus, faz essa planilha para mim, me entrega amanhã? Faço sim.
Eu entrego a planilha para ele, ele pega do bolso dele a mesma planilha, olha e fala, ah, sabia, a minha tá melhor. E vai à entrega dele. Por quê? Porque ele não confia. Ele é focado totalmente nos detalhes. Se eu quiser vender a caneta para o Conforme, eu vou ter que chegar para ele e falar, Conforme, meu amigo, minha amiga, essa caneta, o petróleo que construiu essa caneta aqui foi retirado da Arábia Saudita às 18h36 através da máquina Karcher, que tem uma potência de 1000 kW. A partir daí, ela pegou um Airbus 457, que foi da Arábia Saudita para o Rio de Janeiro, entrou na fábrica da BIC, que entrou no equipamento tal, a hora tal, com fulano de tal, com criado assim, desde 1950. Cara, você tem que encher o cara de informação, de dado. Quanto mais dado você entregar para o Conforme, melhor a comunicação com o Conforme. O Conforme é o cara que geralmente é fechado. Vou dar agora outra chavezinha, hein? Anota aí, galera. O dominante, ele é oposto ao estável, e o influente, ele é o oposto ao conforme. Gente, eu sou um repelente de conforme. Eu fico indignado como eu sou um repelente de conforme. Eu vou falar, eu sou aberto, eu sou brincalhão, eu vou conversar, e o conforme tá assim, ó. Fechado. Ele não entende a minha alegria. É aquela pessoa que fala, cara, eu não entendo porque você é tão alegre. Você dormiu com um palhaço, cara? O que houve? Porque ele é uma pessoa mais introspectiva. Características do conforme: disciplinado, analítico, preciso, muito preciso, organizado, detalhista, cuidadoso, formal, ordenado. Eu vou dar mais um case aqui. No meu curso lá de formação em coaching, quando a gente estava falando do módulo de análise de perfil comportamental, uma menina que se identificou conforme, ela queria contar o case dela. O case dela foi o seguinte: ela pegou uma pessoa que ela é fã no YouTube, ela viu todos os vídeos dessa pessoa no YouTube, ela escalonou os vídeos com tipo de comunicação, com quantidade de likes, com quantidade de comentários, e ela começou a direcionar essa menina, né, a criadora de conteúdo, ela começou a mandar e-mail. Olha só, quando você fala a informação sobre tal, quando você fala disso aqui, quando você faz aqui, você engaja mais pessoa, engaja menos pessoa. Hoje ela trabalha para essa criadora de conteúdo. Mas ela classificou, ela detalhou, ela calculou. Eu falei, cara, eu nunca quero fazer isso, é doido, que trabalho é esse? Você quer conhecer se você tem alguém conforme no seu time? O conforme é aquela pessoa que lê manual de televisão. Você conhece alguém que lê manual de televisão? Televisão é só botar na tomada e ligar. Se alguém lê um manual de televisão, essa pessoa provavelmente tem uma conformidade muito alta. É uma pessoa que odeia transgredir a regra, porque transgredir a regra machuca ela. Então, se você falar para um conforme que você está errado, você perde a amizade, você perde o carinho, você perde até o respeito do cara. Porque o conforme, ele odeia errar. Posso colocar aqui uma pergunta, claro, da Rafaela? Claro. A Rafa colocou uma pergunta interessante. Ela pergunta: Matheus, você disse que não mudamos, que o perfil faz parte de nós, mas é possível que possamos aprimorar ou acrescentar certos perfis através da convivência com outros perfis? Isso é possível? Então, como eu falei, o natural não muda. Quem você é, o seu eu mais profundo não muda. O que acontece é você se adaptar para viver uma experiência em algum momento, porque você acha que agindo daquela forma, você tem um melhor resultado. Natural não muda, o adaptado muda. Beleza? Vamos lá. Então, quais são os medos do conforme? Cometer falhas e não seguir as normas, não ter pensado em todas as possibilidades, receber críticas ao seu trabalho, não ter informações suficientes e não fazer a melhor escolha. Você quer adaptar um conforme na sua organização? É você colocar ele numa posição que ele precisa ser minucioso. Planejamento financeiro. Colocar ele como seu tesoureiro, como seu almoxarife. Você precisa de ter alguém nessas características, conformidade, de minúcia, de detalhismo. Os pontos fortes do ser. Pessoas com perfil sistemático são formais, disciplinadoras e possuem foco nas atividades relacionadas ao trabalho. Por isso, são extremamente exigentes e esperam seus liderados tenham a mesma atitude. Geralmente é um cara arrogante, porque o sarrafo é muito alto.
tudo que ele entrega é muito perfeito. Então, geralmente, o conforme ele precisa fazer um acompanhamento psicológico para ser menos perfeccionista. É o cara que se magoa quando ele vê que ele é muito perfeccionista e as pessoas não conseguem se aproximar dele. Isso dói muito no conforme. Então, apresentam-se com racionalidade, sendo mais cautelosos e preferem tomar decisões com segurança depois de muita análise baseada em fatos concretos. São sempre cuidadosos e organizados, gostam de especificidade, evitando assim possíveis erros decorrentes da falta de preparo e de controle. Tem um pensamento sistemático, estruturado, com uma capacidade acima da média para conduzir projetos de maior complexidade. Se é alguma coisa muito grande, que precisa de detalhe, que precisa de todas as informações, geralmente você ter um cara DC, um cara CD, é ótimo. Então, voltando, dominante e estável são oposição e influente, conforme são oposição também. A minha mãe, vou contar a história, minha mãe passou um dobrado, desculpa eu falar errado. O meu irmão mais velho, que morava no mesmo quarto que eu, ele é conforme gigante, muito perfeccionista, detalhista, organizado, e eu sou uma bagunça total. Eu gosto de ser eu, assim. Então, meu irmão, ele passou muita dificuldade comigo, porque a gente no mesmo quarto, eu sou oposição dele. Então, minha mãe, ela falava, filho, se organiza só um pouquinho, seja só um pouquinho diferente para ajudar teu irmão. Vamos lá, o ponto a desenvolver do Alcir. São muito sérios e retraídos, não são de conversas alongadas e não costumam desenvolver relações de proximidade com seus liderados, têm dificuldade que as pessoas atinjam o seu eu, tendem a ser rígidos e muito exigentes, sim, porque o sarrafo dele é muito alto. Perfeccionista, possuem tendência para apresentar uma liderança com muita pressa, muito presa a regras e processos e regulamentos. Então, não transgride regra de jeito nenhum. Podem exagerar na cautela, apresentando dificuldade para tomar decisões rápidas e objetivas quando necessário, porque a tomada de decisão dele é demorada, baseada na razão. Ele vai estudar tudo para poder tomar decisão. Ele não toma decisão naquele momento, tá? Quero vender por conforme, dado. Quando você acha que tem muito dado, dá mais dado pro cara. E aí você consegue agradar o conforme. Perfis públicos de alta conformidade. Bill Gates, Albert Einstein, Alan Turing. Alguém viu esse filme, O Jogo da Imitação? O Jogo da Imitação de Alan Turing foi um dos melhores filmes que eu vi. Anota aí, depois vocês veem. Mostra como a Inglaterra ganhou a guerra sobre a Alemanha. Muito legal, eles decodificaram a máquina da Enigma da Alemanha, que fazia toda a parte de códigos de conversa entre os navios e os aviões. Enfim, é muito legal. O explicadinho da Praça é Nossa, né? Apega o negócio tudo nos mínimos detalhes. E quem vocês conhecem no Pro Criança que tem perfil C, conforme, detalhista, minucioso? Nós temos aqui alguns autodelatores. A Yolanda, a Rafaela e alguns poucos que estão retraídos aqui, então... Eu tive a oportunidade de conversar com a Iola, de trabalhar com a Iola no começo do Pro Criança. A Iola, eu achei que eu ia infartar a Iola, sinceramente, porque ela pediu um negócio para mim, eu entregava assim, aqui, ela, meu filho, aprende, você tem que botar essa planilha, nessa coluna, nesse detalhe. Eu aprendi muito com a Iola, a ser mais organizadinho. Ela é muito organizada. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Doutor Paulo é conforme máximo. E como eu falei para vocês, o gráfico, depois que vocês recebem o book de 60 páginas com todo o que você é de comportamento, você tem um gráfico parecido com esse. Essa pessoa aqui, do natural, ela seria uma pessoa C. E no adaptado dela, ela seria uma pessoa CD. Tá vendo? Como eu falei, natural não muda. Adaptado é como você se adapta, porque você acredita que agindo daquela forma, você tem um melhor desempenho. Quando eu falo de análise 360, é como as pessoas percebem e qual é a exigência dessas pessoas. Porque muitas das vezes você age de uma forma, mas as pessoas que estão te olhando de fora acham que você precisa agir de outra forma para você alcançar uma performance alta. Isso é muito importante para você enxergar o quanto que as pessoas estão te enxergando, o quanto e o como as pessoas estão te enxergando. Isso é muito legal. E aí, quando eu estou falando do estilo de liderança, o influente é o motivador, o estável é o metódico,
o dominante é o executivo e o conforme é o sistemático. E aí, quando eu falo de comunicação, o dominante ele tem a tendência ao feedback mais firme e imparcial, comunicação direta e objetiva, e pode reforçar a autoridade na comunicação. É o cara que impõe. O motivador, ele tem tendência ao feedback positivo, proximidade e informalidade na comunicação, e procura incentivar e contagiar a equipe com seu entusiasmo. O metódico, tendência ao feedback condescendente, comunicação calma e equilibrada, e procura entender a visão do outro. E o sistemático, tendência ao feedback com foco nas falhas e possíveis consequências. É o cara que gosta de apontar o erro. Comunicação discreta e formal e orientação clara e específica. E as tomadas de decisão? Só para dando o gráfico que eu já falei. Tomadas de decisão rápida, é relacionada ao dominante e ao influente. Tomada de decisão demorada é relacionada ao estável e ao conforme. Tomada de decisão emocional, influente e estável. E tomada de decisão racional, dominante e conforme. Delegação. Influente e estável delega muito. Pouca delegação, dominante e conforme. Porém, tem uma diferença bem sutil. O dominante ele centraliza as decisões, porque ele está no domínio. Porque ele precisa se sentir no domínio. E o conforme ele centraliza a tarefa. Por quê? Porque o trabalho dele é o melhor. Então, essa que é a diferença. E aí, como eu falei, quando eu trabalho disco nas empresas, eu entrego um relatório desse. Qual o perfil de cada um, qual o local que cada um está, cada um desse pode ser um setor da empresa, e aí eu começo a falar, olha só, o primeira pessoa ali no comunicador que está verdinho e vermelho, ó, essas pessoas aqui não estão legal aqui, precisa trabalhar a forma dela de influência, persuasão, tem que trabalhar a comunicação. Se eu pego aqui no vermelhinho, tem um amarelo e um azul, eu falo, olha só, o amarelinho precisa retrair um pouquinho, ser um pouquinho menos influente, precisa melhorar a decisão. Então, eu tendo uma análise 360 da empresa, eu consigo falar o que a empresa precisa fazer para desempenhar uma melhor função. Hoje, eu não contrato mais para a minha empresa ou para o meu time no hospital que eu trabalho somente pelo currículo. O currículo, para mim, é importante sim, mas se eu chegar para uma pessoa que ela tenha características de influência e colocar ela numa função que precisa ser conforme, acabou. Eu tô fazendo uma pessoa ser infeliz. Se eu tiver uma pessoa que eu preciso, um cargo que eu preciso de uma pessoa estável, e eu dou para ela uma função de apresentar trabalho, cara, eu vou deixar essa pessoa infeliz. Porque eu vou estar fazendo ela se adaptar muito do que ela não é. Então, antes de contratar, antes de direcionar, eu oriento as empresas. Cara, escolhe, sei lá, 5 candidatos, vê quais são as vagas que você precisa, o que essa vaga precisa no sentido de comportamento, e vamos adequar o comportamento, porque nem sempre a pessoa com o melhor currículo é a mais adequada para a tua empresa. E eu não sei se vocês sabem, hoje o maior custo de uma empresa é com treinamento e contratação. Porque, cara, contrata-se muito errado. Porque contrata a pessoa errada para o lugar errado. Então, gasta-se muito dinheiro com contratação, treinamento, passagem, salário. E depois você tem que pagar os 40% para a pessoa, tem que pagar a demissão, só porque a pessoa se contratou errado. Então, a responsabilidade não é do profissional, a responsabilidade não é da comunicação, a responsabilidade da contratação errada é do contratante. Não é que a pessoa não se adequou à empresa, é que a pessoa que contratou não entrevistou da forma correta, não analisou da forma correta. Porque nem sempre o currículo é fundamental. Hoje as pessoas estão muito equilibradas, então os currículos geralmente são muito bons. Qual que é o diferencial? É onde a pessoa, o comportamento dessa pessoa se encaixa no comportamento que a vaga precisa. E não mais só pelo currículo que ela apresenta. Voltando aqui, um segundo. E tem um estudo do Jim Collins que fala dos líderes 5X, né? Esse estudo do Jim Collins, ele fala que o líder do futuro é o líder que tem inteligência emocional, todo esse processo de inteligência emocional, e consegue fazer a adaptação da pessoa certa para o lugar certo. E aí você consegue ter uma potencialidade, você consegue exponencializar o resultado da sua empresa. E aí, quando você entrega o assessment, né, que é o book que eu falei, você tem um mapeamento das competências. Então, vou fazer um teste aqui com vocês, vamos ver se vocês aprenderam. Essa pessoa aqui, qual que é o perfil dessa pessoa, desse mapeamento?
conseguem falar para mim qual que é? Olha aí a legenda, o verdinho é o natural, o amarelo é adaptado, o azul é percepção e o vermelhinho é exigência. Qual o perfil dessa pessoa? Dominante. Pô, excelente, isso significa que eu estou dando a aula correta. Que beleza, excelente, dominante. Por quê? Tem o comando lá no alto, tem a ousadia lá no alto. Só que olha aqui embaixo, ele tem a persistência lá no alto também. O que isso diz? Que ele pode ter algum traço de estabilidade. Ele pode ser um cara misturado, mas sim, é um dominante. Não sei se é dominante estável ou dominante puro. Muito legal, parabéns. E agora eu vou fazer um teste com vocês, tá? Quero saber se eu estou sendo um bom professor. Professor não, que a minha mãe fala que eu não sou professor, eu sou um treinador. Professor, eu precisava ter faculdade para ser professor. Matheus, só uma perguntinha. Claro. Como que você está vendo, do jeito que você fala, né? Parece muito fácil, assim, para a gente estar do outro lado contratando, né? Só que existe, na verdade, né, uma necessidade de investimento de recursos, né? Quando você tem X, Y e Z candidatos para vaga. E, além disso tudo, você tem que aplicar, né, a política da diversidade, né? Assim, então, pensa bem o que vocês estão fazendo nas empresas, porque é uma loucura, porque imagina você ter que fazer primeiro uma seleção inicial de forma que a gente respeite e homenageie, né, a diversidade, né, de gênero, de religiosa, de tudo que você está imaginando, e fora isso a gente tem que ter uma assertividade grande para alocar esse candidato dentro do local correto na organização. Então, Mitz, eu estou falando de comportamento humano, eu não estou falando de diversidade sexual, política, econômica, eu não estou falando disso. Como é que a gente faz isso na contratação? É isso que a gente está falando, né? Como é que você faz isso na contratação? O primeiro filtro é do RH sempre. O RH vai falar, olha só, eu tenho 4 candidatos que eu gostei. Preciso fazer a análise do perfil deles para saber se eles se encaixam nessa posição. Essa posição aqui eu tenho uma posição de financeiro. Uma posição de financeiro aqui eu não vou botar um influente puro. Posição de financeiro eu preciso de uma conformidade. A posição de financeiro eu preciso de uma dominância. Se eu for colocar o cara do marketing, eu não vou colocar o cara do marketing um cara conforme. Não dá, porque o cara conforme ele não é criativo. Ele é um cara sistemático. Então, eu não estou falando de opção sexual, não estou falando disso. Eu estou falando que o primeiro filtro é RH. O RH chegou, eu tenho 4, preciso fazer a análise. Faz a análise, paga-se o preço da análise e você tem uma assertividade maior. Porque sai muito mais barato você pagar, sei lá, R$800, R$1.000 para fazer uma análise de perfil de uma pessoa e você contratar correto pagando R$1.000 do que você gastar R$40 mil. Pagando salários de 3, 4 meses, pagando passagem de 3, 4 meses, pagando imposto sobre ela, pagando treinamento que você deu para essa pessoa, pagando todos os custos referentes a essa pessoa para você chegar daqui a 4, 5 meses e demitir. Por quê? Porque ela não se adequou à empresa. Mas esse é um erro do contratante, porque ele não escolheu a pessoa com comportamento mais adequado para a vaga. Eu acho que a minha coloca que, dentre a preocupação, além de pensar na análise de perfil, pensar também no fator diversidade. Qual é o critério de diversidade que a empresa busca naquele momento? Faz sentido, Mitz? É isso. Unir as duas coisas. A gente está agora no Procriança, a gente reanalisou exatamente isso, né? Então, assim, e a gente tem que entrar nessa seara de uma maneira muito forte esse ano. Então, assim, Matheus, o que você está dizendo é o seguinte: então o RH vai contratar, vai selecionar candidatos unicamente daquela. Enfim, daquele gênero ou daquela religião enfim. Não tem gênero, não tem religião. Não tem gênero, não tem religião. Sim, na contratação eu tenho que ter agora, Matheus. Eu tenho que ter. Então, se você está falando se você falou que tem que contratar algo relacionado à diversidade, você vai escolher o leque da diversidade. Eu vou analisar comportamento. Não vou analisar a opção sexual, a opção política.
isso para mim não interfere em nada. Não, mas o que a gente está dizendo, Matheus, assim, a gente não está te questionando, eu estou só ponderando como as empresas estão cada vez mais tendo que investir e tendo que repensar na contratação o tempo todo, porque você tem que respeitar a política da diversidade, né? Assim, você tem que ter isso dentro da organização, não tem jeito. Algumas empresas, organizações simplesmente não estão nem aí, não é o nosso caso, a gente hoje tem que ressignificar, né, a quantidade de negros, brancos, gays, trans, muçulmanos. Então, a gente tem que apresentar isso como uma boa organização, né, como uma organização respeitando esses princípios todos, e, além disso, a gente tem que alocar essa galera no lugar certo, só uma ponderação, entendeu? Então, a gente tem um primeiro trabalho de seleção extremamente minucioso, né? E aí a gente depois tem que torcer para alocar quem a gente conseguiu no lugar certo para que essa pessoa, né, que esteja respeitando essa política, que esteja ingressando na organização, ela seja feliz ali também, né? Porque é importante que ela seja. Então, assim, ó, é só isso que eu queria te dizer. Então, é por isso que você é a diretora. A dominante. Desafio todo seu, Mitz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 4 videozinhos bem rápidos para saber se vocês entenderam quais são os perfis, se vocês vão adivinhar quais são os perfis, beleza? Primeiro vídeo que eu vou passar aqui cadê? Aqui. Primeiro vídeo que eu vou passar aqui, vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Show. Primeiro vídeo que eu vou passar aqui é porque geralmente perguntam para mim, Matheus, e criança? A gente consegue identificar qual o perfil comportamental da criança? E aí eu sempre respondo com esse vídeo. Ah, não, eu não coloquei o áudio, calma aí. Vou botar aqui de novo. Aqui e aqui e aqui. E eu respondo com esse vídeo aqui. Vou passar, hein? Ô, louca, se tu não passar aquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. 2, 6, deu pro norte, deu de fora. E aí, galera, que perfil tem essa coisinha linda? Dominante demais. Dominante demais. Então, assim, a gente já começa a apresentar os nossos traços de comportamento desde que a gente começa a se formar como gente. Então, a criança que é um pouco mais introspectiva, não necessariamente ela é uma criança que não é criança ou que tem algum problema. Muitas das vezes é só porque ela é uma criança estável. Ela é uma criança que ela precisa de um tempo para ela precisa entender que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Eu estou escrevendo um curso que eu vou falar sobre o perfil comportamental das crianças. E eu vou orientar adultos a como identificar os perfis e comunicar com as crianças. Porque muitas das vezes é só porque o perfil do pai, do tio, do irmão, sei lá, é diferente. Vamos lá para o próximo vídeo. Esse camarada aqui, vocês conhecem? Three Little Kittens? Calma aí, deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto. Three Little Pigs? Oh, God, I don't know. Star Wars? Can we win? Can we go to bed? Good Lord, I could not have made this easier. The hydrogen atom, H, plus pigs minus P, Higgs. Bo, General Zod trapped in the Phantom Zone. Bozone, pear, tickle, tickle. Você já consegue identificar qual que é o perfil do Sheldon? Esse é o conforme? Conforme, precisa do detalhe, né? Da minúcia. Você precisa do máximo de detalhe possível. Quem acompanha a série percebe que o Sheldon ele é introspectivo, ele é fechado, só o que ele faz está certo. Tudo que ele comunica, ele fala a data, quem criou, quem fundou, como é que foi. Ele é um cara que eu acredito que seja o maior conforme de todos os tempos. Agora essa daqui é boa também. Maravilha. Você quer aprender a desfilar? Quer aprender a desfilar? Posso ensinar ela? Pode, claro, Eu vou ensinar ela, gente, porque isso aí é bom pra vida da gente, ó. Aonde que eu faço? Aqui, ó. É o seguinte. Vocês já repararam? Vem aqui. Olha que mulher linda, gente, né? Ó,
É o seguinte, você imagina que tem vários buracos aqui. Então, você vai ficar pulando buraco. Pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco. E parou. Certo. Entendeu? E aí, essa daqui, vocês conseguem? Influente. Influente total, né? Ensinando a Miss desfilar. No programa do Jô, assumindo todo o controle. Influente total. Agora eu vou passar a última aqui. Brought a girl child from the street. And I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows. Meu sono já tá chegando já com esse vídeo. So I gave her a piece of bread. And the little Você já consegue identificar? Só faltou mais um, hein? Qual que é esse aqui? Estável. Estável total, né? Vocês estão me vendo? Legal? Vou compartilhar aqui de volta a apresentação. Já que vocês adivinharam já todos os perfis, já conseguem identificar os perfis quando ele é mais característico. Eu vou pedir para vocês os últimos 5 minutinhos para a gente terminar. E eu preciso que vocês peguem papel e caneta. Tá todo mundo com papel e caneta na mão aí? Cadê? Eu não estou vendo vocês. Calma aí. Estamos. Eu não estou vendo vocês. Como é que eu vejo vocês aqui na tela? Aqui. Voltei. Estão vendo a minha tela? Legal? Sim. Beleza. Então, agora eu vou falar com vocês sobre as 5 linguagens do amor. Esse assunto maravilhoso que eu adoro. O Gary Chapman, toda a sua trajetória de vida, ele conseguiu identificar que existem 5 grandes grupos de formas da gente se sentir amado, da forma com que a gente fica mais incentivado, mais feliz quando algo acontece. E essas 5 formas são o toque, tempo de qualidade, servir no propósito de algo ou alguém, palavras de validação e presentes. Muitas das vezes, quando eu entregava uma rosa para uma menina, a menina não gostava, óbvio, uma rosa, mas ficava... E ela ficava muito mais feliz quando eu largava o meu celular um pouquinho ou eu saía da faculdade para poder encontrar com ela. Muito mais feliz, a reação é muito maior. Então, se a gente souber como cada tipo de pessoa se comporta, desculpa a palavra que eu falei errado, e se a gente souber como é que essa pessoa se sente amada, acabou, vocês ganham qualquer pessoa. E esse aqui é o bônus que eu vou fazer para vocês. Eu vou escolher 3 pessoas de vocês, quem quiser falar, eu dou a palavra, que eu vou falar para vocês qual é a sua forma de amor. Então, eu trouxe para vocês um quiz, um testezinho, por isso que eu pedi para pegar papel e caneta. Vamos começar? Quando eu puder passar, me avisa aí que eu passo a pergunta, por favor. Sua tela saiu, Matheus. Minha tela saiu? Saiu. Para mim, sim. Deixa eu voltar. Não sei se para o pessoal aí. Saiu mesmo. Saiu? Saiu. Voltou? Voltou. Beleza. Aqui. Beleza? Então, a gente está falando das 5 linguagens do amor e vamos fazer o teste para eu saber qual é a linguagem do amor de vocês, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a sua visão de um elogio? Letra A. Eu gosto, mas prefiro demonstrações de carinho com atitudes. Letra B. Eu amo. É importante estar sempre falando que gostamos em alguém. Letra C. Não sou muito bom com elogios. Prefiro dedicar meu tempo a alguém. Letra D. O melhor elogio é uma lembrancinha para a pessoa se lembrar de mim. E letra E. Tem elogio melhor do que um abraço de gratidão ou carinho? Vamos lá. 5 segundinhos para vocês responderem, hein? Quando eu puder passar, me avisa aí. Pode passar, Matheus. Posso passar? Pode. Questão número 2.
Quando você está triste, o que você espera que façam por você? Letra A, faça algo que você gosta para te fazer sorrir. Letra B, pergunte o que está acontecendo e te anime com palavras de incentivo. Letra C, separe um tempinho para ficar com você. Letra D, dê um presente para te animar. E letra E, te faça esquecer de tudo e se sentir seguro com um abraço apertado. Pode ser todas essas? Não, tem uma que é mais que as outras. Acho que pode passar. Pode passar? Número 3. Você se sente bem quando alguém... Letra A, faz para você uma tarefa que você precisava fazer, mas não estava afim. Letra B, te elogia. Letra C, prepara uma tarde especial para vocês se divertirem juntos. Letra D, leva um chocolate ou alguma guloseima para te animar. E letra E, não se importe de andar de braços dados ou te abraçar. Eu descobri que eu tô igual o Olaf, eu gosto de abraços quentinhos. Acho que pode ir, Matheus. Posso passar? Sim. Beleza. Número 4. Como normalmente você demonstra o seu amor? Prepara algo, planeja algo especial, que sei que a pessoa gosta. Escreva um texto falando o quanto a pessoa é importante para mim. Letra C, escuto sempre e dedico meu tempo para animar essa pessoa. Letra D, compro um presente especial para mostrar que a pessoa me faz feliz. E letra E, faço cócegas, mexo no cabelo, abraço e mimo muito essa pessoa. E aí? Estamos prontos. Posso passar? Pode. Vamos lá. Você conquistou algo muito importante. O que você espera que façam por você? Comemorem com sua comida favorita e uma ótima sobremesa. Se orgulhem da sua conquista e te parabenizem por ela. Letra C, uma visita para te parabenizar e passar um tempo com você. Letra D, compre um presente especial para você se lembrar do momento. E letra E, ofereçam um mega abraço com direito a uma cambalhota, um giro no ar e uma gargalhada maravilhosa. O A pode comemorar, pode ser vinho? Pode ser, ao invés de comida pode ser vinho. Foi. Foi? Foi. Próxima. Quando você vai sair com seus amigos, você gosta quando? Letra A, decidem ir a um lugar que você gosta. Letra B, passam a maior parte do tempo conversando e se divertindo. Letra C, conseguem separar um tempo maior para vocês curtirem mais. Letra D, trocam presentinhos para reforçar o quanto gostam um do outro. E letra E, terminam a noite caminhando lado a lado e brincando. Foi. Foi? Foi. No relacionamento familiar, você é a pessoa que, letra A, está sempre fazendo alguns agrados para os outros. Letra B, escreve uma mensagem em todas as datas comemorativas. Letra C, procura sempre dar atenção e o tempo que cada um merece. Letra D, gosta de comprar presentes que simbolizam algum momento juntos. E letra E, aproveita todos os momentos para abraçar e fazer carinho. Foi, acho que foi, né? Essa foi a última pergunta. Agora vamos lá. Quem marcou a maioria das opções, letra A, significa servir no propósito de algo ou alguém. Você gosta de quando a pessoa observa o que você faz, você gosta que a pessoa observa o que te dá prazer, o que te incentiva e ela trabalhe dentro do seu propósito. Que você pegue, que você tá com algum trabalho chato para fazer, ela vem e fala para você, pô, deixa que eu te ajudo, eu termino esse trabalho para você. Que saiba que você gosta de algum hobby diferente, a pessoa pesquisa sobre esse hobby e vai falar com você sobre isso. Isso é servir no propósito de alguém. Se a tua resposta, a maior parte delas foi letra B, a sua palavra, a sua linguagem de amor
se chama palavras de validação. Essa é a minha. A pessoa gosta que ela se sinta valorizada com palavras. Fale o quanto que o trabalho dela é importante. Fale o quanto que é interessante como ela trata as pessoas. Que você olha no olho dela e fala, cara, o amor que você tem pela sua família é incrível. Coisas do tipo, você tem que dar um elogio sincero e pontual. Não é algo que seja abrangente, né? Não é eu te amo só. Não é você é bonita, você é legal. Não, cara, eu adoro como é que você combina a sua roupa. Pô, é muito legal que você usa uma meia diferente para sair sempre. Não sei, é um elogio que você vai direto, porque essa pessoa tá precisando de uma palavra sua. Beleza, letra C. Procura sempre... desculpe, me enrolei. Letra C, tempo de qualidade, tá? Tempo de qualidade é conexão plena e máxima. É você dedicar o seu tempo para estar com a pessoa, desligar o celular para estar olhando para a pessoa, para estar conversando com a pessoa, para estar aproveitando o tempo dessa pessoa. Hoje, o nosso maior ativo é nosso tempo. Nosso tempo é muito caro e está escasso. Então, a pessoa que se sente amada com tempo de qualidade, nada mais importante para ela do que aproveitar aquele momento a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, aproveitar com a família. Quem votou na letra D, a maior parte, significa que a sua palavra de validação é presentes. Você se sente amada quando alguém te dá algo. É algo que tenha pouco valor financeiro ou muito valor financeiro, mas é você estar recebendo algo de alguém. É a pessoa lembrar de você através de uma lembrancinha. Então, muitas das vezes no trabalho, a pessoa que tem esse valor como característico é a pessoa que você só precisa fazer uma cartinha, pegar um chocolatinho e botar na mesa. E a pessoa vai se sentir amada, vai trabalhar mais, vai ficar feliz. São esses pequenos detalhes que fazem a comunicação entre pessoas serem extraordinárias. E a letra E. Aproveita todos os momentos para passar a fazer carinho, significa toque. Tem gente que gosta de toque. Tem gente que gosta de abraço, que gosta de tocar. Eu tenho um amigo que a palavra de validação dele, né, pessoal, é toque. Ele tá falando contigo, ele tá te cutucando, ele tá com abraçado, ele tá apoiado, ele tá encostando. Por quê? Porque é assim que ele se sente amado. É o calor humano que incentiva ele. E aí eu pergunto para vocês, quem é que vai se expor aí? Qual é a sua palavra de validação, a sua linguagem de amor e o que isso interfere para você, se isso faz sentido ou não faz sentido? Falam para mim aí. Matheus? Oi? Na verdade, eu já tinha lido o livro desde aquele dia que você tinha indicado, né? Então, eu super me identifiquei com atos de serviço. É impressionante como é que dá certo. Sim. Coloca o nosso propósito em servir, né? Mas aí a gente começa a entender como que o outro também quer receber, qual é a linguagem do outro. Sabe o que é muito legal, Flávia? A gente tem o costume, a mania de lidar com o próximo como a gente gostaria que lidasse com a gente. Então, se o seu é atos de serviço, é o seu característico, provavelmente você servia muito no propósito do outro. Mas, às vezes, a pessoa não se sente amada com servir. Isso. Então, é por isso que se entender a pessoa e se entender potencializa. Por exemplo, eu conheço mãe de 2, 3 filhos que fala assim, eu ensino meus filhos igual. Não pode. Os filhos pensam diferente, os filhos agem diferente, os filhos têm características diferentes, têm comportamentos diferentes. O amor, ok, ama igual, beleza. Tem realidades, né, que a gente precisa respeitar. Sim. Sim. Você precisa entender como é que aquela criança se sente amada para você amar como ela quer ser amada, não como você acha que você tem que ser amado. E mais alguém quer colocar aí pra gente? Eu queria falar. Eu empatei entre o A e o B, que é justamente o estado do servir, e as palavras de validação, e que é muito um pouco eu gosto muito de ajudar, de servir, de estar ali, mas eu também gosto muito de falar, olhando para as pessoas, de registrar o que eu sinto, o quanto elas são importantes. E eu não consegui, de fato, dizer que eu sou um ou outro, mas sim que eu componho um pouquinho de cada um. O que pode acontecer também é que você precisa identificar, talvez eu não tenha feito a pergunta correta no começo.
eu posso fazer a pergunta assim, no seu âmbito pessoal. Essas perguntas todas foram para o âmbito pessoal. Se eu falar para o âmbito profissional, tem outras perguntas, entendeu? Para a gente identificar como é que a pessoa se sente amada no trabalho. Essas daí são perguntas para como se sente amada na vida, no seu âmbito pessoal. Então, se você direcionar outras perguntas para saber do trabalho, talvez você tenha uma diferença, tá? Então, talvez a minha pergunta não foi tão eficiente no começo. Mas você pode ter 2, sim. Você pode ter 3, sim. Então, é só você direcionar qual o momento que você está mais apta para um ou para outro. Isso é muito legal. Tem mais alguém que quer colocar? Matheus, achei muito legal você trazer esse livro, assim, é o meu livro preferido da vida. Eu sou muito, muito fissurada, eu prego a palavra desse livro diariamente. Eu acho que, assim, ele muda muito, não só a sua forma das suas relações pessoais, mas você consegue abranger, com a leitura desse livro, você consegue levar para as outras relações que não sejam amorosas. Então, assim, eu achei sensacional. O Gary Chapman, ele fez as 5 linguagens do amor no trabalho. Tá? Tem para cada um, né? Tem acho que criança também. Você leu esse trabalho? Não, do trabalho eu não li. Depois me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando. Ah, beleza. Eu tenho ele. Então, assim, se você entende... Como que eu, analista de perfil comportamental, trabalho? Eu faço o DISC da pessoa, depois eu tenho toda uma teoria do Carl Jung sobre tipos psicológicos, é como a pessoa recebe informação e coloca informação. Eu tenho toda a teoria de valores do Edward Sprenger, que é como você toma a decisão, e eu tenho as 5 linguagens do amor. Eu juntando essas 4 teorias, eu consigo entregar para você como você precisa desenvolver, aonde você precisa pensar, o que você precisa raciocinar para poder ter uma alta performance, se comunicar melhor. Isso que eu apresentei para vocês salva relacionamento, salva casamento, salva relação de trabalho, salva amizade. Porque você começa a entender a si mesmo e ao próximo. Eu queria deixar para vocês aqui alguns livros, se vocês quiserem anotar, que são As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é muito bom. Decifre e Influencie Pessoas, do Paulo Vieira e do Davidson Silva. E o terceiro livro, que é muito importante para você ter esse autoconhecimento, se chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Dr. Paulo Vieira. Esse livro aqui, você olha para ele, você lê ele rápido, mas é de uma profundidade que modifica a sua vida. Então, para terminar, queria deixar essa mensagem para todos vocês que assistiram, que tiveram essa atitude de maravilhosa de estarem aqui me ouvindo. Eu amo falar com pessoas, eu amo lidar com pessoas. Então, não há nada essencial no interior que não seja ao mesmo tempo percebido no exterior. É o seu interior que comanda suas ações. É o seu interior que mostra a sua afeição, é o seu interior que dita suas regras, tá? Não somente o exterior, não é só a capa. Então, aqui está o meu celular, é meu WhatsApp também, o meu Instagram e o meu LinkedIn. Quem quiser fazer uma análise de perfil comportamental comigo e assistir essa palestra, fala comigo no LinkedIn, que eu faço um preço muito camarada. E quem quiser comunicar comigo, trazer para apresentar para outros lugares, eu estou à disposição. Tá? Eu tenho um prazer enorme, um amor enorme por esse projeto. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu queria agradecer profundamente essa oportunidade que vocês me deram. Beleza? Beleza, maravilha. Vamos tirar uma foto, gente, antes que saia, tá? Posar para uma foto. Você pode tirar a tela, Matheus, para a gente conseguir tirar a foto com todo mundo na tela? Vê aí. Porque aqui não sei se está aparecendo. Todo mundo que puder desbloqueia a câmera. Gente. Claro, fica centralizada bem no meio da tela. Tem alguma pergunta da galera ou não? Gente, também momento de pergunta. Vamos... Tirou? Mas aparece. Tá ótimo. Olha para Matheus, eu fui atender o Dr. Paulo, não ouvi o meu, que é o Não viu? Não, eu fui atender o Dr. Paulo. Depois eu te falo. Tá. Matheus? Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Naquele vídeo lá, você colocou uma criança, né? Sim. Dominante. Então, a criança, vamos dizer, ela é pura, né? Ela já vê ali na essência, no total DNA dela. Depois que a gente cria esse avatar, né? Então, o perfil dela mais predominante é dominante.
O que eu falei é que a gente consegue identificar alguns padrões para a gente poder lidar. Eu só consigo dar 100% de certeza, 99,99, se fizer o questionário que eu tenho um book de 60 páginas com todos os gráficos. Mas aquela criança, obviamente, é a dominante. Mas ela pode se apresentar, né? Se mistura, não sei se não mistura, mas dominante é predominante, é o perfil dela mais característico. Como se fosse o primário, né? O primário dela é o dominante. Quer mexer? Deixa? Não? Eu quero. Quem mais? Cris queria fazer alguma colocação, né, Cris? Não, foi pro Matheus depois falar, daqui a pouco ele me conta qual é o meu. Eu te conto. Mais alguma pergunta para a gente, antes da gente encerrar? Todo mundo. Sorrisão. Pois. Cadê? Quem vai tirar foto? É só dar um print screen? Como é que funciona? Tiramos, Matheus. Tiraram? Tiramos. Show de bola. Então, Procriança, muito obrigado, gratidão profunda, MITS, pela oportunidade. Todos vocês, eu amo vocês com o meu coração inteiro. E quem precisar de mim, eu estou à disposição para apresentar e para analisar e para ajudar o que vocês precisarem. Beleza? Obrigada, Matheus. Muito bom. Muito obrigada, Matheus. Tchau, tchau. Peraí, essa reunião tem desejo de parar?